Junho de 1979. Eu tinha 9 anos. Minha avó, minha irmã mais nova, e eu estávamos olhando a lua pela janela do meu quarto, quando fomos surpreendidos pela visão de um UVN flutuando sobre os telhados dos prédios adjacentes, chegando bem perto de nós. Sua forma era discoidal com uma leve protuberância embaixo e uma cúpula acima, e brilhava em um laranja muito brilhante. Incapazes de explicar por que, tivemos uma forte sensação de que estava olhando para nós. Achei incrivelmente lindo e hipnotizante, embora não tivesse ideia do que era. Minha avó me explicou que era uma neve de outro mundo, vindo de algum lugar muito distante, lá de cima, nas estrelas. Este era um conceito novo para mim nesta tenra idade, e fiquei realmente surpreso. Minha avó me contou que, quando ela era jovem, ela viu um desses descendo do céu. Ela disse que um vento rodopiante aumentou e ela foi cegada por um feixe de luz brilhante vindo do navio. Tinha a mesma forma que aquela, mas não era laranja brilhante, era bastante metálico com janelas visíveis. Em sua próxima memória, ela estava deitada no chão, pensando que teve um ataque e desmaiou. Ela nunca ousou falar sobre isso com ninguém. Então, obviamente, eu não fui o primeiro da família, e aqui estamos nós, encarando e sendo observados por este navio. Foi realmente fascinante. De repente mudou de cor, brilhando mais forte para quase branco, então rapidamente rebaixou de volta para amarelo, laranja, vermelho escuro. Minha avó disse: "Ah, olha, tá mudando de cor porque vai sumir, agora." E ela estava certa. De repente disparou em um zigue-zague brutal e desapareceu do nada. No dia seguinte, nos jornais locais, havia um artigo sobre avistamentos de UVNS na área. Por meio de minhas pesquisas recentes, descobri que a área estava de fato sujeita a avistamentos de OVNIs por um longo tempo. Mas a história para mim não para por aqui, este foi apenas o começo. Acordei na manhã seguinte com uma dor enorme na barriga e a sensação de cama molhada. Arranquei o lençol e gritei de horror. Tinha sangue por toda parte na cama e vinha da minha barriga. Levantei-me, tremendo e soluçando. Encontrei minha mãe no banheiro e ela perdeu as cores do rosto quando me viu, as pernas cobertas com meu sangue. Comecei a chorar, gritando alto que ia morrer. Eu tinha 9 anos. Ninguém esperava me contar sobre menstruação, que era a única explicação racional. Minha avó chorava em um canto da cozinha, tremendo, com o rosto entre as mãos. Por quê? Ela sabia de algo? Ela estava se lembrando coisas pelas quais ela também passara, algo escondido nas profundezas de memórias indescritíveis. O médico de família chegou e eu me lembro dessa imagem dele examinando meus pulsos com perplexidade. Dentro de cada um havia um triângulo roxo composto de pequenos pontos, como marcas recentes de agulhas. Ele os examinou por um longo tempo e concluiu que, provavelmente era rubéola. Este diagnóstico está escrito à mão em meu livro de saúde com um ponto de interrogação. Ainda me lembro de seu olhar perplexo e de minha mãe esperando, impaciente, por uma resposta. Qualquer resposta serviria, então ele deu esta: rubéola. Como o sangramento vaginal continuou, fiquei internada por 2 meses, durante os quais minha menstruação foi provocada prematuramente. Lembro-me de gritar como um porco abatido cada vez que os médicos me tocavam. Este é o momento em que meu terror por dentista começou, assim como as misteriosas dores de cabeça geradas por um pequeno ponto preciso em meu crânio. Passei por meses de exames médicos e exames sem sucesso. Eu podia sentir claramente que algo havia sido inserido em meu crânio, mas nada estava aparecendo nos resultados e raios-x. Estava desconcertando todos os especialistas. Este ponto doeu toda a minha vida até hoje, não consigo pentear meu cabelo nele. Agora sei que é onde está meu implante alienígena. Tive outra experiência naquele mesmo ano, depois que voltei do hospital e minha saúde começou a se recuperar. Essa nova experiência era de uma natureza diferente e estranha. Uma noite, acordei com a sensação aguda de uma presença no quarto e um zumbido desconhecido e levemente audível no ar. De repente, um feixe de luz azul brilhante derramou do teto e me vi erguido acima do meu corpo, em uma luz azul clara. Eu estava flutuando pela estrutura do prédio, em direção ao céu nublado da noite. O que era perturbador era que eu estava consciente de que meu corpo físico ainda estava na minha cama,
Lá embaixo no chão, eu pude me ver como translúcido durante esta jornada. Que intrigante e perturbador ao mesmo tempo, observar que meu corpo era luminoso em suas bordas e levemente translúcido, mas físico quando apertava meu próprio braço. Eu não conseguia sentir nada sob meus pés, pois parecia que eu estava apenas caminhando sobre as nuvens sob um magnífico céu estrelado. Eu não conseguia sentir nenhum ar entrando em meus pulmões, embora estivesse respirando, e podia sentir meus longos cabelos sendo acariciados por uma brisa suave. E tudo estava tão silencioso. Era um silêncio esquisito, como se eu tivesse algodão nas orelhas. A visão à minha frente me surpreendeu, mas não tive medo. Uma nave discoidal metálica estava ali. Um homem alto, vestido com roupas brancas, apareceu na minha frente, enquanto descia a rampa da nave. Ele era magnífico e na época pensei que fosse um anjo, apesar de não ter asas. Sua pele era pálida, ele tinha cabelos loiros ondulados e seus olhos eram azuis e mais largos que o normal, com um estranho brilho metálico. De sua presença emanava um profundo sentimento de proteção, como se eu soubesse por instinto que em sua proximidade eu estava segura e nada de ruim poderia me acontecer. Ele me pareceu estranhamente familiar, embora parecesse que o estava encontrando pela primeira vez. Ele sorriu com uma gentileza linda e graciosa e disse que eu precisava viver um tempo determinado na Terra para cumprir uma missão. Depois que ele falou essas palavras misteriosas, ele me convidou para a beira das nuvens, onde eu poderia ver minha cidade natal de cima. Essa visão me assustou. Agarrei sua cintura e gritei que não queria voltar, mas ele me olhou sério e gentilmente. Colocou a mão em minha testa. Uma onda de energia quente saiu de sua palma e, apesar da minha resistência, a tontura tomou conta de mim. Caí para trás muito rápido e aterrissei em meu corpo como uma esponja molhada. Esta foi minha primeira lembrança de viagem astral. E Delhi. Durante o verão de 1980, de férias nos Alpes franceses com minha família, fui acordado uma noite pelo ronronar de um motor na frente da casa e luzes pulsantes que se filtravam pelas persianas, como se estivessem em uma rampa horizontal. E descendo do céu, minha mãe e minha avó acordaram, igualmente apavoradas, e me encontraram no meio da cozinha, olhando pela janela. É neste preciso instante que a rampa de luzes brilhantes pulsantes se elevou e de repente disparou verticalmente. Lembro-me de minha mãe correndo para ligar para a polícia e minha avó, quieta e calma, caminhando em direção à janela com um sorriso misterioso que tentava esconder de mim. O simples fato de ela parecer tão calma aliviou as tensões em meu corpinho e a pergunta em minha cabeça: como cheguei à cozinha em primeiro lugar? Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes de homens agitados discutindo do lado de fora. Correndo para a porta da frente, notei um carro da polícia estacionado em frente à casa e o fazendeiro vizinho, visivelmente irritado, conversando com os policiais. Havia também um segundo veículo, azul escuro, estacionado próximo ao campo de trigo ao lado da casa. Da varanda onde estava, pude ver que alguns homens com uniformes diferentes, que aparentemente não eram da polícia local, tiravam fotos e faziam medições no campo, o perímetro do qual havia sido fechado por uma fita de segurança vermelha e branca. Este foi o mais intrigante. Quando todos saíram, corri para encontrar meu amigo Eric, filho do fazendeiro, um menino da minha idade. Ele me explicou que seu pai estava furioso, porque estava convencido de que o trator do vizinho havia massacrado suas plantações por inimizade, durante a noite. Nós dois concordamos que isso não fazia sentido, não apenas porque isso era estúpido, mas porque nós dois tínhamos visto, de nossas próprias janelas, as luzes pulsantes subindo, em direção ao céu. Decidimos então ir dar uma olhada discreta no campo, apesar das interdições e advertências. Nós nos esgueiramos por baixo da fita de segurança e abrimos caminho através do trigo, que estava bastante alto para o nosso tamanho neste final de agosto. Paramos nossa progressão, atônitos, ao nos depararmos com uma liberação inesperada. O trigo havia sido esmagado no chão em um padrão discoidal, e o mais incrível era que todos os caules estavam impecavelmente dobrados em forma de espiral. Ficamos ali, em silêncio por alguns minutos,
pois todas as palavras morriam em nossas gargantas antes que pudéssemos expressar nossa emoção. Essas luzes, que vimos na noite anterior, eram as de uma nave que veio do céu. Tínhamos certeza disso porque não havia caminho nem trilha de trator, conectando-se à marca do disco achatado nas plantações. Foi um desses momentos da sua vida, quando verdades profundas o atingem profundamente e abalam todo o seu ser para sempre. Não estamos sozinhos no universo. Eu sei que os círculos nas plantações são em sua maioria feitos pelo homem, mas uma parte muito pequena deles é realizada por entidades interdimensionais usando ondas sonoras. Claro, eu não sabia nada sobre isso no momento em que o evento ocorreu. Mas isso não era um círculo na plantação. Era a impressão de um pouso de UVNI. Os gritos distantes de alguém que parecia muito zangado nos tiraram do transe em que parecíamos estar. O pai do menino nos viu entrando no campo e gritou para nós que a polícia havia proibido qualquer um de entrar até que outras pessoas chegassem para tirar mais fotos. Desistimos e nos resignamos a deixar o local com muito pesar. O que nos manteve ali nostálgicos e com vontade de permanecer neste estranho imã magnético. Essa marca no trigo parecia mais do que parecia, como se fosse uma espécie de portal para uma saída improvável deste mundo. Uma nave de outro planeta, feita com uma tecnologia extraordinária, acabara de pousar ali, na noite anterior. Tão perto, tão longe. Mais tarde naquele dia, encontramos uma garota da nossa idade, morando em uma fazenda próxima que, muito assustada, nos disse que também havia testemunhado um pouso de UVNI no campo na noite anterior e tinha visto pessoas altas e brilhantes saindo. Ela não disse mais nada porque tremia de terror enquanto falava. Minha próxima lembrança salta para abril de 1983 em Marselha, quando eu tinha 13 anos. Acordei uma noite sentado na minha cama, de frente para a parede, soando e sem fôlego, meu coração batendo muito rápido. Eu vi algo que parecia uma tela na parede com imagens de uma paisagem estranha, com uma colina para onde as pessoas corriam apressadas e naves vermelhas brilhando descendo do céu para resgatá-los. Então, esta linda mulher alienígena apareceu, muito vividamente na parede na minha frente. Ela tinha pele pálida e macia, grandes olhos verdes grandes, lábios rosados, seu cabelo era loiro e liso, e ela parecia muito séria. Ela estava vestindo um uniforme azul brilhante com lado ao corpo e um cinto metálico dourado com pequenos dispositivos presos a ele. Desenhei este retrato abaixo após esta experiência e durante toda a minha vida. Até muito recentemente, não conseguia abrir o caderno nem para olhar porque este desenho me aterrorizava. Sempre soube, inconscientemente, que se olhasse para ela abriria uma porta que prefiro ignorar. Ela me disse: encontre o professor Jenkins em Ohio. Então, de repente, atrás dela, eu vi como se estivesse voando sobre uma paisagem deserta com uma série de edifícios. Em minhas pesquisas posteriores, descobri que era a Área 51, que não fica em Ohio, mas espere pelo que se segue. A voz da mulher alienígena repetia: encontre o professor Jenkins. Então, seu rosto apareceu novamente com uma expressão muito imperativa, e ela imediatamente desapareceu como se desligasse um monitor de TV. Eu fiz algumas pesquisas sobre essa visão recentemente, e em Ohio há uma instalação militar conhecida por estar envolvida com alienígenas e OVNIs, White Patterson no SAF, em Dayton. E você nunca vai adivinhar. Não apenas a base militar de Ohio está relacionada ao acidente de Oasua e a Área 51, mas um professor Jenkins trabalhou lá na época em que eu tinha 13 anos. Nunca ousei ou tive coragem de tentar contatá-lo, embora ele certamente possuísse algumas informações importantes para mim. Por que eu? Por que ele? Bem, se acontecer de você ler isso, professor, você